Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje, nessa apresentação, nós vamos falar sobre campo magnético. Bom, essa apresentação é para a disciplina de Física Geral. O docente é Eduardo José de Lima Gomes, o discente é Maria Eduarda Araújo Souza e o tema campo magnético. Aqui está o sumário com tudo que será abordado nessa apresentação, como que características, fórmulas e vários outros tópicos. Primeiramente, o que é campo magnético? O campo magnético é uma região do espaço onde uma carga elétrica em movimento sofre a ação de uma força magnética. Esse campo é representado por linhas de campo que indicam a direção e o sentido da força magnética que atuaria sobre uma carga de prova positiva em movimento. Então, o campo magnético ele é uma manifestação do eletromagnetismo. Ele é definido como a região do espaço, como já havia citado, onde as cargas elétricas em movimento sofrem influência de uma força chamada força magnética. Ao contrário do campo elétrico, o campo magnético ele não atua em cargas em repouso, tá? E ele é representado pelo vetor P, que é uma grandeza vetorial, que tem direção, como é uma grandeza vetorial, possui direção, sentido e intensidade. Como eu já havia citado anteriormente no slide anterior, uma grandeza vetorial que apresenta direção, sentido e intensidade. A direção, ela coincide com a direção em que a força é nula. O sentido pode ser definido aí, tem a regra da mão direita para o campo magnético gerado por uma corrente elétrica ou a regra da mão esquerda, que nós vamos falar sobre isso mais para frente, nos próximos slides. E também a intensidade, que ele é calculado matematicamente por meio de uma fórmula específica que será citado nos próximos slides também. Bom, nós temos a regra da mão direita. A regra da mão direita ajuda a determinar o sentido do campo magnético criado por uma corrente elétrica. Para você fazer isso, você vai ter que estender a mão com o polegar apontando no sentido da corrente elétrica. Os dedos curvados indicarão o sentido das linhas de campo. Na imagem do slide, vocês conseguem ter uma noção basicamente como é isso. E o segundo é a regra da mão esquerda, que vai determinar a direção da força magnética sobre uma carga em movimento. O indicador, para fazer isso, você vai ter que ter o indicador no sentido do campo B, que é o campo magnético, o dedo médio em direção à corrente e o polegar ele vai mostrar a força resultante. Essa regra ela é muito utilizada no funcionamento de motores elétricos. Bom, a respeito dos campos magnéticos, as cargas iguais elas vão se repelir e as diferentes se atraem. É só a gente pensar na questão do ímã. O ímã tem o polo norte e o polo sul. Quando você coloca o polo norte e o polo sul, eles vão se atrair porque eles são diferentes. Quando você pegar dois ímãs, o polo norte e polo sul, juntos, eles vão se atrair. Mas se você colocar polo sul e polo sul, eles não vão se atrair, eles vão se repelir. O campo ele é criado por cargas positivas, que vão se afastar, e negativas, que se atraem. E cada carga cria um campo magnético ao seu redor. As características que nós podemos citar o campo magnético, as linhas do campo magnético são sempre fechadas, do polo norte ao polo sul por fora e de sul para norte por dentro. E o campo ele não atua sobre cargas em repouso, como foi citado anteriormente. Ao redor de um fio com corrente elétrica, o campo forma linhas circulares concêntricas. E a força magnética sobre uma carga é dada pela lei de Lorentz, que a lei de Lorentz ele é um princípio fundamental da física que vai descrever a força resultante sobre uma partícula eletricamente carregada que se move em uma região onde há campo elétrico e magnético. Essa força ela é determinada por dois componentes, que é a força elétrica, que vai atuar aí diretamente sobre a carga e indiretamente do movimento, e a força magnética, que só atua em partículas que estiverem em movimento. A fórmula é dada por F, que é igual a Q vezes V vezes B. E aqui nós temos as fórmulas do campo magnético. Então, a gente vai ter aí a fórmula do fio retilíneo
da espira circular, da bobina chata e do solenoide. Então, aqui nós temos as fórmulas do campo magnético. Bom, e como o campo magnético ele se comporta? O campo magnético ele possui um comportamento que depende da sua fonte, né? Ele é nulo sobre cargas em repouso, como eu já havia citado, e só atua sobre cargas em movimento, que já foi citado anteriormente. Ele é mais intenso quanto maior a corrente elétrica, quanto maior for a corrente elétrica, mais intenso o campo magnético vai ser também. Ele varia de ponto a ponto, tanto em direção quanto em intensidade. E quando a gente analisa o campo ao redor de fios com corrente, a gente observa que existem linhas concêntricas no plano perpendicular ao fio. Esse comportamento ele é explorado na construção de bobinas e eletroímãs. As aplicações do campo magnético. O campo magnético atua em diversas áreas. Entre elas, a gente pode destacar aí a questão dos motores elétricos, que vão utilizar a interação entre corrente e campo magnético para produzir movimento. Também tem os geradores, que funcionam com base na indução magnética para gerar energia elétrica. Os transformadores, que transferem energia entre circuitos através de campos magnéticos alternados. A ressonância magnética, que usa campos intensos para gerar imagens médicas detalhadas. Os cartões magnéticos, que armazenam dados através de pequenos domínios magnéticos. E a magnetosfera da Terra, que protege o planeta contra partículas solares carregadas. Todas essas aplicações ela vai depender da interação entre corrente e campo. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas no trabalho. E muito obrigada pela atenção. Essa foi a apresentação de hoje sobre campo magnético.